Amigos, mais uma vez estamos aqui para continuar estudando este livro maravilhoso, o livro de Daniel. E desta vez nós vamos estudar o capítulo 8. O capítulo 8 do livro de Daniel, ele é extremamente importante no contexto desta profecia. E devido a isso nós vamos dividir o capítulo 8 em alguns temas, alguns vídeos diferentes. Então eu apelo a você que tenha um pouco de paciência também para nos acompanhar, porque vamos nos estender um pouco mais no estudo deste capítulo. Para nos ajudar no estudo da lição, nós temos este guia que foi preparado pelo professor Elias Brasil de Souza, atualmente diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Juntamente com esse material, o professor Elias também preparou este outro livro, que oferece um pouco mais de informações mais detalhadas sobre os tópicos que nós estamos estudando. Você pode adquirir este material entrando no site da Casa Publicadora Brasileira, que aparece aí na sua tela. Meu nome é João Antônio Rodrigues Alves, eu sou professor de Teologia do Seminário Adventista de Teologia, com sede na Faculdade Adventista da Amazônia, situada na cidade de Benevides, região metropolitana de Belém, estado do Pará. Antes de entrar especificamente nos detalhes desta profecia, nós vamos pedir a Deus a sua bênção para iluminar o nosso estudo. Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão a Ti pelas bênçãos que recebemos de Tuas mãos, e, sobretudo, ó Deus, pela revelação da Tua Palavra. E ao estudarmos agora o capítulo 8 do livro de Daniel, que contém informações tão importantes, tão relevantes para o cristão, nós suplicamos que o Teu Espírito possa mover o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender a Tua mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 8 do livro de Daniel, ele pode ser dividido da seguinte forma, para uma melhor compreensão do seu conteúdo. Nós temos uma introdução que cobre os versos 1 e 2, depois nós temos a visão propriamente dita, que vai dos versos 3 até o verso 12, depois nós temos uma audição, que tecnicamente difere da visão, e a audição cobre dois versos, que são os versos 13 e 14. De acordo com um comentarista, André Lacoque, estes versos são o coração do capítulo 8, e nós veremos a sua importância mais adiante. Depois nós temos dos versos 15 até o verso 26, nós temos a explicação da visão pelo anjo Gabriel. E finalmente nós temos a conclusão deste capítulo, que é o verso 27. A visão descreve o carneiro e as ações deste carneiro, nos versos 3 e 4. Depois nós temos um bode, e as ações deste bode são descritas aqui nos versos 5 até o verso 8. Posteriormente, então, entra em cena um poder denominado chifre pequeno, que nós já encontramos lá quando estudamos o capítulo 7 do livro de Daniel. E esse chifre pequeno, então, nós podemos dividir as suas fases em a sua origem, que está no começo do verso 9. Depois nós temos a expansão deste chifre pequeno, que é a segunda parte do verso 9. E depois, a partir do verso 10 até o verso 12, nós vemos as ações surpreendentes, arrogantes deste chifre pequeno, como a gente já viu também lá no capítulo 7 do livro de Daniel, que era um poder político e religioso arrogante, insolente, que se voltou contra Deus e também contra os seus santos. E aqui nós temos uma ampliação das ações deste poder, simbolizado pelo chifre pequeno. A audição descreve, na primeira parte, dois santos conversando. Nós temos aqui os versos 13 e 14. Nós temos a referência a um período de tempo,
que é o verso 14, a primeira parte. Nós temos aqui uma entidade, que é o santuário, que também está no verso 14, e finalmente uma ação que é mencionada aqui, que é a purificação do santuário, aqui no verso 14, a parte final. Mas voltando especificamente para a visão, iniciando assim o estudo dos seus detalhes, nós encontramos aqui a referência a um carneiro, no verso 3. Daniel escreve da seguinte forma: então levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Qual é a identidade deste carneiro? De fato, o anjo intérprete revelou de uma maneira bastante clara ao profeta Daniel seu significado. Aqui no capítulo 8, no verso 20, está escrito: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então observe que é bastante clara a identificação deste animal. Na visão paralela do capítulo 7, o Império Medo-Persa é simbolizado por um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Os 2 chifres na cabeça do carneiro representam a aliança. Deixa eu voltar aqui. Os 2 chifres na cabeça do carneiro representam a aliança entre os medos e persas, que resultou na conquista de Babilônia. O fato de que um chifre era mais alto do que o outro aponta para a supremacia da Pérsia, que assumiu o domínio total nesta aliança, enquanto a Média desempenhava um papel secundário. A profecia diz ainda que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul. Isso está escrito aqui no versículo 4 do capítulo 8 do livro de Daniel. No capítulo 7, o urso trazia 3 costelas na boca, entre os dentes. Capítulo 7, verso 5. Enquanto aqui no capítulo 8, o carneiro se dirige em 3 direções. O texto diz que ele se dirigiu para o ocidente, para o norte e para o sul. Então, esta descrição simbólica das atividades de conquistas deste novo poder são identificadas historicamente com a Babilônia, que representa o ocidente, que foi conquistada no ano 539, a Lídia, na Anatólia, na antiga Turquia, que seria a direção norte, que foi conquistada no ano 547, e o Egito, que representa a direção sul, que foi conquistado no ano 525. Além disso, no auge de seu poder, nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Está escrito aqui no versículo 4. Não somente o Império Medo-Persa conquistou o finado Império Babilônico, como também se expandiu territorialmente, superando a seu predecessor. De acordo com o comentário bíblico adventista, os exércitos da Pérsia tinham tanto êxito que nos dias de Assuero, isso está registrado no livro de Ester, no capítulo 1, primeiro versículo, o império se estendia da Índia até a Etiópia, as extremidades leste e sul do mundo conhecido da época. Um título comum do monarca persa era Rei de Reis, ou Rei dos Países. Os persas também tentaram entrar na Europa, mas não foram vitoriosos nas batalhas de Maratona, que ocorreu no ano 490 a.C., na Batalha de Salamina, que ocorreu no ano 480 a.C., e também a Batalha de Plateia, no ano seguinte, em 479. Com destaque aqui para a bravura dos gregos que contiveram o avanço persa. E desta forma já anunciava quem seria o próximo império no cenário mundial. Mas como nós já vimos no capítulo 2, no capítulo 7 do livro de Daniel, existe uma sequência de impérios. E a Medo-Pérsia foi substituída. E o verso 5 do livro de Daniel, no capítulo 8, diz o seguinte: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro,
e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. A identidade deste bode também foi revelada ao profeta de maneiras a não deixar dúvidas. Nós encontramos aqui no verso 21 do capítulo 8, está escrito: mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Este é o chifre notável. Sem dúvida, este representa Alexandre o Grande. O restante do simbolismo não é explicado no texto, mas a história preenche as lacunas. A informação de que o bode vinha do Ocidente deve ser interpretada tendo como ponto de referência a Medopérsia e a Palestina. A expressão vinha sobre toda a terra descreve a conquista do mundo de seus dias por Alexandre, enquanto a velocidade das conquistas é ressaltada pela frase sem tocar o chão. Alexandre contava apenas com 20 anos de idade quando sucedeu seu pai como rei em 336 a.C. Em apenas 3 anos, Alexandre conquistou todo o Oriente Próximo e aos 26 tinha virtualmente conquistado o mundo. O restante do seu reinado foi gasto na organização e administração de seu vasto império. Traçando um paralelo com o capítulo 7, percebe-se que o bode corresponde ao leopardo com 4 asas, Daniel capítulo 7, verso 6, que também estas asas simbolizavam a velocidade das conquistas de Alexandre. Esta é outra indicação de que o leopardo no capítulo 7 significa a Grécia e não a Pérsia. A forma como o bode grego lidou com o carneiro persa é muito impressionante. O relato bíblico diz que o bode correu contra o carneiro com todo o seu furioso poder, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Em seguida, o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. A descrição profética é mais do que apropriada para os episódios envolvendo estes 2 poderes. Literalmente, os medos e persas não tiveram força para resistir ao avanço grego conduzido por Alexandre. Os 2 chifres, a Média e a Pérsia, foram quebrados. O império foi lançado por terra e pisado aos pés, e simplesmente não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dos gregos. Alexandre nutria um ódio particular contra os persas, especialmente por causa das invasões de Dario I, no ano 490 a.C., seu filho Xerxes I, em 480. E Alexandre estava determinado, 150 anos mais tarde, a se vingar desses assaltos à sua terra. Na Batalha do Rio Grânico, no ano 334 a.C., Alexandre, com apenas 35 mil homens, infligiu uma derrota esmagadora sobre Dario, cujo exército era constituído por 100 mil homens a pé e 10 mil cavaleiros. A vitória foi completada nas batalhas de Issos, no ano 333, e depois da batalha de Gaugamela, no ano 331 a.C. É impressionante como a história revela o cumprimento desta profecia em todos os seus detalhes, ressaltando mais uma vez o caráter preditivo da profecia e confirmando a soberania de Deus no curso da história. Mas a brevidade da carreira de Alexandre também foi profetizada. O verso 8 declara que na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, ou seja, no auge do seu poder, o chifre foi quebrado. É dito que Alexandre chegou às margens do rio Indo e suas tropas se recusaram a prosseguir. Então retornou para a Babilônia, e ali ele foi acometido por uma forte febre, possivelmente malária, vindo a falecer no dia 11 de junho de 323, à idade de 33 anos. E então, continua aqui no verso 8, que depois do grande chifre ser quebrado, ou seja, depois da morte de Alexandre,
Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Quem seriam estes 4 chifres notáveis mencionados na profecia? De fato, tem o mesmo significado que as 4 cabeças sobre a cabeça do leopardo que nós já vimos no capítulo 7. Eles apontam para os 4 reinos helenísticos que emergiram a partir do Império de Alexandre. Estes 4 reinos helenísticos foram construídos pelos seus representantes iniciais, que são os generais de Alexandre. Ptolomeu I, que ficou com o Egito, Seleuco I na Síria, Lisímaco na Ásia Menor e Cassandro na Macedônia. Gleason Archer observa que algumas das áreas posteriormente obtiveram a sua independência, mas de uma maneira muito correta ele observa que a divisão inicial do Império de Alexandre foi inquestionavelmente em 4 partes, conforme simbolizado na profecia do capítulo 7, as 4 cabeças do leopardo, e aqui no capítulo 8, os 4 chifres notáveis que surgiram após a morte de Alexandre. Até aqui no versículo 8, então, nós temos visto esses 2 poderes, o carneiro, a Medopérsia, depois o bode, a Grécia, e agora a divisão do Império Grego em 4 partes. Agora nós vamos entrar no estudo com este novo personagem que surge aqui no cenário, que é designado como chifre pequeno. Como existem algumas controvérsias com relação à identificação deste chifre pequeno mencionado aqui no capítulo 8, nós vamos abrir um novo vídeo para tratar especificamente deste assunto e nós convidamos você a nos acompanhar neste novo vídeo.